Subir forte sem deixar o coração explodir não é milagre, é fisiologia aplicada com inteligência. A maioria dos ciclistas sofre em subida não porque falta força, mas porque sobe brigando contra o próprio sistema cardiovascular. Eles transformam cada subida em um ataque máximo, entram em colapso respiratório e depois acham que o problema é falta de preparo. O problema é falta de controle. Subida longa ou íngreme impõe duas demandas simultâneas: alta produção de força muscular e alto consumo de oxigênio. O coração acelera para entregar sangue, a respiração acelera para entregar oxigênio. Quando essas duas respostas saem de sincronização, o corpo entra em pânico metabólico. A sensação é de sufoco, perna pesada e batimento fora de controle. Aqui entra a primeira verdade importante. Frequência cardíaca alta não é o inimigo. Frequência cardíaca desorganizada é. Existe uma diferença enorme entre um coração acelerado de forma eficiente e um coração acelerado em desespero fisiológico. Um sustenta a performance, o outro antecipa a quebra. Muitos ciclistas confundem intensidade com caos. Sobem a primeira parte da subida acima do que o sistema respiratório consegue sustentar. A respiração perde ritmo, o dióxido de carbono acumula, o pH cai, a musculatura entra em acidose e o coração precisa acelerar ainda mais para compensar. A partir daí, a subida vira sobrevivência. A relação entre frequência cardíaca e frequência respiratória é direta. O coração é a bomba, o pulmão é o trocador. Se a ventilação não acompanha a demanda, o coração entra em sobrecarga, tentando resolver um problema que não é dele. É por isso que ciclistas com respiração desorganizada apresentam frequência cardíaca mais alta para a mesma potência. Respiração eficiente reduz custo cardiovascular. Parece detalhe, mas não é. Subir com respiração ritmada, profunda e coordenada mantém melhor troca gasosa, reduz ativação exagerada do sistema nervoso simpático e impede picos desnecessários de frequência cardíaca. Outro erro clássico é ignorar o início da subida. O coração responde com atraso em relação à potência. Se você entra forte demais nos primeiros segundos, cria uma dívida que o sistema cardiovascular vai tentar pagar nos minutos seguintes. A frequência sobe e não desce mais. Controlar a entrada da subida é controlar o resto dela. Existe também o fator muscular. Quanto mais força relativa você tem, menor é o custo cardiovascular de produzir torque. Ciclistas fracos pagam caro em subida, porque cada pedalada exige recrutamento máximo. Isso gera mais demanda metabólica e acelera o coração. Força reduz frequência cardíaca para a mesma velocidade de subida. Isso é mecânico, não motivacional. Outro ponto importante é a economia de movimento. Ombros tensos, mãos travadas e tronco rígido aumentam a ativação neural desnecessária. Isso eleva a frequência cardíaca sem gerar potência adicional. Subir relaxado no que não é perna economiza batimentos. Existe ainda a diferença entre frequência cardíaca alta por esforço controlado e frequência respiratória caótica por hiperventilação. Quando a respiração vira pânico, o ciclista perde eficiência ventilatória. Ele respira rápido demais, superficial demais e troca menos oxigênio do que deveria. O coração responde acelerando mais ainda. Um sistema passa a sabotar o outro. Treinar subida sem deixar o coração disparar exige treinar o limiar respiratório, não apenas o limiar muscular. Intervalos controlados, próximos ao limiar, com foco em respiração consciente, ensinam o corpo a sustentar ventilação eficiente sob carga. Isso desloca o ponto onde a respiração entra em caos. Outro fator crítico é a base aeróbia.
Ciclistas com base sólida conseguem subir com frequência cardíaca mais estável, porque o sistema oxidativo suporta mais trabalho antes de entrar em dependência anaeróbia. Base não é só para pedalar longe, é para subir melhor. Existe também a influência do estado emocional. Ansiedade em subida eleva a frequência cardíaca antes mesmo do esforço exigir. O cérebro ativa o sistema de luta ou fuga, liberando catecolaminas que aceleram o coração. Treinar controle mental reduz picos desnecessários. Outro erro comum é subir sempre olhando frequência cardíaca em tempo real e entrar em pânico quando ela sobe. O coração vai subir em subida, isso é esperado. O que importa é a estabilidade ao longo dos minutos, não o número isolado. Oscilação caótica indica desorganização. Progressão estável indica controle. A respiração pode ser usada como ferramenta de regulação. Expirações longas ativam o sistema parasimpático, reduzindo resposta exagerada do coração. Ritmar a respiração com a cadência ajuda a manter sincronização entre sistemas. Também é importante entender a deriva cardíaca. Em subidas longas, a frequência tende a subir ao longo do tempo, mesmo mantendo potência constante. Isso não significa que você está piorando. Significa que o sistema está acumulando estresse térmico e metabólico. A solução é ajustar ligeiramente o ritmo, não entrar em guerra com o coração. Outro ponto avançado é a hidratação. Desidratação reduz volume plasmático, obriga o coração a bater mais rápido para manter débito cardíaco e acelera a fadiga. Subir desidratado é pedir para o coração trabalhar dobrado. Existe ainda a nutrição. Baixa disponibilidade de carboidratos aumenta custo cardiovascular porque o corpo precisa recorrer a vias metabólicas menos eficientes. Carboidrato adequado preserva a eficiência energética e reduz frequência cardíaca relativa. Treinar subida com inteligência é ensinar o corpo a produzir potência com o menor custo cardiovascular possível. Isso não se faz sofrendo mais. Se faz organizando respiração, força, base, técnica e estratégia de ritmo. Ciclistas que sobem bem não são os que têm coração lento, são os que têm sistema integrado. Coração, pulmão, musculatura e cérebro, funcionando em sincronia. Quando isso acontece, a subida deixa de ser um ataque ao corpo e vira um esforço sustentado. No ciclismo do mundo real, melhorar em subida sem deixar o coração explodir não é tentar segurar batimento à força, é construir um sistema que não precisa entrar em desespero para subir rápido. E quando o sistema não entra em desespero, a performance sobe junto.